Oi, tudo bem? Eu sou o Frei Joaquim e este é o canal Herdeiros de Homero. Hoje quero apresentar para vocês este livro da Lígia Fagundes Telles, Antes do Baile Verde. É uma coletânea de contos que a própria autora organizou. Esse livro fez parte do Clube de Literatura Tatiana Feltrin em sua biblioteca ano 2. Foi o livro do mês de abril. Aqui a Lígia, ela recolhe contos de outros livros que depois ela elimina esses livros, não serão mais publicados, e inaugura então aqui esta coletânea em 1970. Nós temos aqui um único conto que é inédito, o primeiro conto, chamado Os Objetos. A autora então, nesta coletânea, pega contos de outras coletâneas que ela suprimiu e não são mais publicadas, é uma raridade você encontrar esses livros, um preço absurdo, e ela salva alguns contos e coloca nesta coletânea chamada Antes do Baile Verde, que é um nome de um dos contos. Então nós temos aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, uma coletânea de 1938 chamada Porão e Sobrado, de 65, O Jardim Selvagem, de 1949, O Cacto Vermelho, de 1958, Histórias do Desencontro, uma outra também de 1944, Praia Viva, e um outro chamado Histórias Escolhidas de 1961. Então a autora diz que esses contos são contos da Juvilínea, da sua juventude, quando ela era do colégio mesmo. E ela organiza esta coletânea, como eu já falei, com contos dessas outras que ela salva, e apenas um é inédito, que é o conto Os Objetos. Então nós temos aqui, olha, Antes do Baile Verde, de 1970, a autora faz uma revisão em 2009. E um outro livro de contos dela muito importante, chamado Seminário dos Ratos, de 1977, ela também faz uma revisão em 2009. A Lígia Fagundes Telles, que morreu recentemente, né? Segundo alguns estudiosos, ela nasce em 1918 ou 1923. E ela morre em 1922, né, já centenária, que temos uma foto dela. Na escola, no colégio, a gente entra em contato com alguns contos da Lígia. Por exemplo, esse conto mesmo que tem aqui chamado Natal ou Noite de Natal, melhor, Natal na Barca, Noite de Natal. Esse conto Antes do Baile Verde, são contos que a gente entra em contato, né? Aqui nós temos 18 contos, é uma amostra muito interessante da autora, da obra da autora. Para mim, que não conhecia nada dela, foi espetacular. Ela se destaca no século XX, a Lígia, porque ela vai na contramão do que outras escritoras produziram, como a Hilda Rich e a Clarice Lispector, que eram mais herméticas, com camadas no texto, eram profundas, no sentido que o leitor tem que se esforçar para entender o que elas querem dizer, decifrar a escrita da Clarice, da Hilda Hilsch. A Lígia, ela é tranquila, clara e elegante. No conto, Lígia dá todas as ferramentas, mas é o leitor que deve inferir e interpretar o que está acontecendo. Isso é que eu mais gostei. São finais abertos, e tudo o que ela quer dizer está dentro do texto, mas é você que vai interpretar, que vai concluir o texto, né? Ela é clara, mas o leitor sempre é surpreendido no final. Sempre a última frase, ou as últimas frases é que vão revelar ou não para o leitor a riqueza do texto, né? Então eu ficava lendo antes de chegar nas últimas linhas do conto, o que vai acontecer, né? Então eu dava já um final para o conto na minha cabeça. Em 2009, que ela fez essa revisão que eu falei, desse livro aqui de 1970, a Lígia retira 2 contos. O que nós encontramos aqui, muitas vezes, são temas repetidos,
fim de relacionamentos, mortes, decisões que jovens precisam tomar, tentativas e erros dentro de relacionamentos. Então você fica, mas ela já falou isso, só que ela enfoca em algo diferente. Ela coloca casais terminando, relacionamentos, a mulher se arrumando diante do espelho, mas sempre com um foco diferente. É o olhar da autora que nos obriga a usar uma lupa e que determina o ponto de vista de quem acompanha e as sensações que ficam com o leitor no final. Os contos muitas vezes terminam de forma abrupta e a autora não entrega nada de mão beijada, né? Você tem que se esforçar, mas não decifrar. É o nosso conhecimento do mundo e o entendimento do conto que determina o desfecho ou não. A ideia aqui, então, dessa antologia pessoal é da própria autora, que organiza o livro, e a cor verde aparece em vários dos contos, até mesmo no título, por exemplo. O segundo conto, Verde Lagarto Amarelo. Então, olha, a cor verde. Depois, Antes do Baile Verde, até na capa do livro nós temos a cor também. Aqui a capa inteira, né? Um quadro. A cor verde. Interessante a gente pensar isso, né? O meio termo, uma cor tranquilizadora. É um refrescante, calma, é a cor da esperança, da renovação. É uma cor que esconde um segredo, é a cor dos destinos. A polaridade dupla, né, entre broto e mofo, vida e morte. O interessante é ler esses contos na própria ordem proposta pela autora. Existe um pretexto para isso, né? Então vou passar rapidamente os contos. Não vou contar cada história, né, mas só falar o tema. Olha, Os Objetos, de 1970, esse conto era inédito. Deixar um conto inédito, a Tatiana Feltrin fala isso. Era comum em livros de coletâneas, tanto de poesia, quando os escritores organizavam coletâneas, eles deixavam, e também coletâneas de músicas. Por exemplo, fazer uma antologia da minha obra musical. Daí o cara colocava uma ou duas músicas inéditas. Ali já faz isso, ela deixa o conto Os Objetos. O conto Os Objetos é um conto inédito na coletânea de 70. O restante são todos contos das outras coletâneas. Então aqui é um objeto que se compra, mas não se usa. É um fim de relacionamento também. O marido está fragilizado, e a conversa entre ele e a mulher durante o conto é uma conversa que parece entre mãe e filho. E num dos momentos, o homem vai citar um quadro chamado Funerais do Amor. É como o amor está sendo enterrado. Então nós temos aqui, eu coloquei, né, uma gravura deste quadro. Agora eu não me lembro o nome do autor, mas se vocês colocarem aí, né, Os Funerais do Amor, o quadro existe mesmo. Era um cortejo de bailarinos descalços carregando guirlandas de flores como se estivessem indo para uma festa. Mas não era uma festa. Estavam todos tristes, os amantes, separados e chorosos atrás do amor morto. Um menininho encaracolado e nu estendido numa rede ou num coche. Tinha flores espalhadas pela estrada, o cortejo ia indo por uma estrada. Um fauno menino consolava a amante tão pálida, tão dolorida. Então seria o amor estaria morto, né? Então seria esse quadro a representação do amor desses dois, desse casal? E é interessante, né, o final desse conto. Eles tinham uma adaga lá na casa e o que essa adaga vai significar aqui, né? Era um objeto que eles não usavam, de repente, o marido vai usar essa adaga. O segundo conto, Verde Lagarto Amarelo. A cor verde já está no título. Entre o verde e o amarelo está a palavra lagarto, um animal de aparência repulsiva, mas inofensivo. É um conto que nos mostra um relacionamento de dois irmãos, um relacionamento difícil. A mãe tinha preferência pelo filho mais novo, e o diálogo entre os dois vão mostrar que até aquele momento, né, já adultos, esse problema permanece. É um diálogo, então, sobre perda e culpa por ter ficado em casa, né, um dos irmãos. E o outro estava sofrendo algo ali. Uma disputa também que permanece. Não vou contar, né, senão tira a graça.
O terceiro conto, Apenas um Saxofone. É uma senhora bem envelhecida e rica que tem um amante oportunista. Ela começa a observar o que tem ao seu redor, né? Ela comprou tantas coisas e, por exemplo, ela está ali angustiada com as lembranças da juventude, lembrando de um amor passado. E ela começa a fazer pedidos a este amante novo. Será que ele vai cumprir todos os pedidos dessa mulher? É interessante. O conto seguinte, Elga, é um conto baseado numa história verídica. Lígia desenvolve uma história no conto. Então é interessante que é um cara que rouba a perna de uma moça lá depois da Segunda Guerra Mundial na Alemanha, um brasileiro que vai para lá. E ele conta, o Paul Karsten, é esse cara, que ele roubou a perna mecânica de Elga. Elga, ele tinha acabado de casar com ela. Na noite de núpcias, ele rouba a perna, fazendo esse ato mal aí e deixando-a abandonada. Ter uma perna mecânica naquele contexto era algo muito valioso. Imagina, era só para generais que tinham lutado em guerras. E o pai da Elga comprou uma perna para ela, né? Então é interessante demais. O narrador ele se culpa por ter feito isso, mas ele enriqueceu vendendo a perna da mulher. Ele acabou de casar com ela e abandonando-a, volta para o Brasil, né? No presente do texto, ele é um idoso exemplar, faz terapia, mas ainda carrega a culpa do que ele fez com Elga. Ele está atormentado com essa lembrança. Abandonou a esposa e roubou a perna, que lembrou muito aquele livro Os Benevolentes, do Jonathan Little, que é um ex-nazista, né? Contando aí as suas maldades, vamos dizer assim, né? Mas é um conto estranho. A gente ri de sem graça, né? Roubar a perna da moça. O Moço do Saxofone. Este conto apresenta outro moço, que aqui também com um saxofone, como aquele que é o amante daquela mulher rica, né? No outro conto. Mas não é o mesmo moço. Apenas um saxofone, nós estamos diante de um moço que fica tocando um saxofone numa espelunca de beira de estrada, e o narrador do conto é um chofer de caminhão. Esse cara fica tocando esse saxofone enquanto a sua mulher está ali se entregando a outros, né? Então ela fica num quarto se vendendo, né, como prostituta, e ele tocando, o marido tocando o saxofone no outro quarto. Então nós temos aqui um lugar decadente, pessoas do submundo. O cara do saxofone tem uma sensibilidade que destoa deste ambiente. O diálogo com o saxofonista dá um choque de realidade no narrador. Então, o narrador fica incomodado com aquela história, né? Por que esse homem aceita que isso aconteça, né? É interessante esse conto. Antes do Baile Verde, que é o conto que dá título, aqui tem o marcador que veio, né, do clube de Tatiana Feltrin. É um marcador feito pela Juliana Fiorez. Olha que coisa linda. Esse conto é de 69, é o conto que dá título ao livro, e ele foi premiado na França, no Grande Prêmio Internacional Feminino para Contos Estrangeiros em Cannes. A situação do conto é, num clima de festa de carnaval de rua, quando o carnaval era tranquilo na São Paulo dos anos 40 e 50, as pessoas iam para divertir. Nós temos então nesse baile verde, que as pessoas deviam ir de verde, duas moças, né, a patroa, a Tisa e a empregada, se arrumando para a festa, enquanto o pai da moça, da dona da casa, está morrendo no quarto ao lado. Então nós temos esse confronto entre a moça, que tem que fazer uma escolha, ou ela vai ao baile comemorar sua juventude e saúde, ou ela fica em casa aguardando a morte do pai. Então é interessante, o que ela vai decidir, né? A Caçada. Este conto é a história de uma pessoa que frequenta uma loja de antiguidades e o homem começa a contemplar uma tapeçaria e ele vai se envolvendo tanto que entra na tapeçaria, né? O que é essa tapeçaria com essas folhagens verdes? Sabe, a tapeçaria ela retrata uma cena de caçada lá na Idade Média. Esse antiquário, esse homem fica contemplando. O que vai acontecer com ele diante dessa tapeçaria? A Chave. Esse conto foi dedicado a Carlos Drummond de Andrade. É a história de um homem que abandona sua esposa para ficar com uma jovem. Foram convidados para um jantar, a moça está animada, mas o homem não quer ir de jeito nenhum. Será que ele vai a este jantar? Interessante.
Meia-noite em ponto em Xangai. Aqui temos uma história de uma diva da ópera, né, uma personagem desagradável. Ela está em turnê pela Índia e ela vai receber a visita, depois de uma apresentação, a visita de um admirador que vem parabenizá-la pela peça, né, pela ópera, pela apresentação. Eles conversam e ela diz horrores sobre os chineses. E ali nós temos um dos funcionários trabalhando ali naquele ambiente do quarto dela, se arrumando, dando banho no cachorro dela. Ela acha que ele não entende inglês, né? Então ele escuta tudo que ela fala dos chineses. O que vai acontecer depois que esse admirador sai? Ela fica sozinha com esse funcionário, né? Interessante. A Lígia aqui cria para nós um clima terrível no final deste conto. Tem alguém ainda no quarto ali com essa mulher? Seria esse empregado que escutou tudo que ela falou dos chineses? A janela é um conto triste. Estamos num asilo, uma pensão. Existe um quarto em que uma janela se dá para uma roseira que não está mais lá. E entra um homem neste quarto onde está uma mulher, acontece um diálogo e ele diz que naquele quarto o filho dele morreu. Existia uma roseira do lado de fora enquanto o filho morria, e o filho gostava demais dessa roseira. Final estarrecedor. Um chá bem forte, 3 xícaras. Interessante, né? 3 xícaras, um triângulo amoroso. A história é sobre mulheres mais velhas, aqui no caso, mais uma mulher trocada por uma mais jovem. É uma história também sobre tempo. A mulher, aqui, ela é esposa de um médico, ela vai receber a visita de uma estagiária do seu marido, que é médico, né? E essa moça seria amante do seu marido. O tempo para essa senhora correu rápido demais. Ela está velha e seu marido está interessado pela moça mais nova. Muito, é, muito interessante esses temas que recorrem, né? Talvez represente também algumas coisas da vida da Lígia Fagundes Telles, né? Que eu acho que se divorciou do primeiro casamento. Então, são o que acontece com as mulheres nessas situações, né? Jardim Selvagem, essa história é sobre uma pessoa estranha, que é a nova namorada do tio que se juntou a uma família. Temos uma sobrinha e uma tia comentando sobre essa moça estranha, que está prestes a entrar na família e tem hábitos esquisitos, como nadar nua numa cachoeira, usar uma luva e estar ligada à natureza. Seria ela uma bruxa? Como também esse conto fala de como julgamos as pessoas e vamos desconfiando delas, principalmente aquelas que começam a fazer parte da nossa família, né? Interessante. Natal na Barca é uma história de milagre de Natal. É um conto cheio de símbolos que lembra o Novo Testamento. O velho que está no barco. Estão atravessando um barco, né? Tem um velho, seria Deus, o anjo do Senhor. Uma mulher com uma criança no colo, seria a Virgem Maria, né? E uma moça que vê tudo aquilo e começa a conversar com esta mãe que está ali com a criança nos braços. A barca também, símbolo da igreja, né? Vai acontecer um milagre aqui. Interessante. Surge também nesse texto a questão das aparências, né? A moça vê aquela criança ali no colo da mãe. E ela pensa que a criança morreu ou a criança morreu mesmo. A criança está dormindo profundamente. E essa mãe tem uma fé imensa, né? Eu tinha perdido uma criança, agora está ali atravessando este rio. Conto muito simbólico. Fala de ressurreição também. A ceia é o próximo conto. É a história de uma mulher se humilhando para um rapaz que já a trocou por outra. A mulher convida o homem para jantar. Vemos que ela tem problemas com bebida. Ela monta esse jantar como uma última ceia para acabar o envolvimento de 15 anos. É uma mulher que não quer ser rejeitada, é um relacionamento que não tem volta. Também achei esse muito profundo esse conto. A Lígia vai nos jogando, né, para situações que acontecem no dia a dia. Venha ver o pôr do sol, é o conto mais redondo aqui dessa coletânea. Foi baseado num conto do Edgar Allan Poe chamado Barril de Amontilhado. Aqui é mais um término de relacionamento. Um moço convida uma jovem que eles estão terminando para conversar sobre o término do namoro. E ele vai fazer isso num cemitério.
E ele leva essa moça para o jazigo de uma família, da família dele, né, que ele diz que é da família dele, para ela ver com ele ali pela última vez, antes de terminarem o relacionamento, o pôr do sol. O que ele vai fazer com essa moça lá nesse cemitério? Conto assim de suspense muito forte. Gostei demais desse conto. O próximo é Eu Era Mudo e Só. É também um conto sobre um relacionamento que não está bem. É um conto que precisa de muita atenção para entender o que a autora quer dizer. É a história de um homem que coleciona coisas bonitas. A esposa é uma dessas belezas. A mulher não quer nada que o marido deseja. É um homem que se anula no casamento. Tudo parece perfeito, mas a verdade é outra. Então vejam, os temas que a Lígia usa são temas que se repetem, mas sobre focos diferentes. As pérolas, também mais uma cena recorrente nos contos. O marido observa a esposa se arrumando para uma festa. O marido não pode ir, não quer ir de jeito nenhum. A mulher também está entediada. É uma situação em que o homem vai criando ideias que poderiam acontecer com a sua mulher na festa. Então revela os ciúmes dele com outro homem chamado Roberto, que um dia elogiara o colar de pérolas da mulher. O que esse homem aqui, o atual marido, vai fazer com esse colar? Lembra a desconfiança do Bentinho com a Capitu lá no Machado de Assis. O Menino é o último conto e é o único conto da década de 40 contido nesse texto, nessa coletânea. Ele é de 49. É o conto mais antigo, estava na coletânea chamada O Cacto Vermelho. Temos um ponto de virada, um ritual de passagem. O menino vai deixar de ser criança. Ele vai no cinema ele vai ao cinema com a sua mãe e ali ele vê a mãe acariciando a perna de um homem no escuro do cinema, né? Seria esse homem o seu amante ou a mãe fazia isso com frequência? Então o menino fica estarrecido, né? E depois ele volta para casa e encontra o pai lá na casa, né? Então esse menino deixa de ser criança, né? Ao constatar que a mãe não é fiel ao seu marido, né? O pai do menino. Aqui a Lígia, gente, nos dá um contraste nessas coletâneas aqui, nesta coletânea de contos, entre o externo e o interno. O que está acontecendo de fora e dentro das personagens? Entre o visível e o invisível, entre o patente e o latente, entre o audível e o surdo. Mostra-se entre tudo isso uma outra alternativa no universo dessa gente aqui dos contos, esquecidos então de si mesmos, mas prontos para enfrentarem ou não as situações. Então nós temos assim pessoas aqui em que a Lígia vai mostrando como uma felina, né, uma gata. Ela vai arranhando a superfície e mostrando o interno dessas personagens. Temos um texto que fala isso aqui do Antônio Dimas. São pérolas, usando aqui o nome de um dos contos, em que a Lígia desvenda para nós as complexidades interiores do ser humano nestes contos, né? Com segurança e fluidez impressionantes, ora a primeira, ora a terceira pessoa narrativa, Lígia alcança o âmago de seus personagens e aproxima-os do leitor. Manipula habilmente as elipses e as mudanças do ponto de vista. A autora geralmente deixa para o final as epifanias, né? Muitas reviravoltas, revelações inesperadas e vertiginosas. Gostei muito desse tipo de escrita. Então é isso. Antes do Baile Verde, livraço, da Lígia Fagundes Telles. Um abraço e até mais.